Olá, tudo bem? Pessoal aqui do Instagram, pessoal do YouTube, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas à nossa live de segunda-feira, live Fobia em Foco. A ideia da live de hoje, da live Fobia em Foco, não é falar sobre uma fobia específica, é pegar o tema fobia e falar dele de uma maneira um pouco mais ampla, um pouco mais generalizada. É uma vibe um pouco mais aula do que uma fobia específica, ok? Então a ideia dessa live de hoje é isso, é falar sobre, ser um pouco mais generalista e falar sobre as fobias em geral. E o tema da live de hoje é mitos e verdades sobre as fobias. Se tem uma coisa que eu percebo nas fobias em geral, é que uma das patologias que existem mais mitos, né? São as fobias. Até porque as pessoas às vezes têm vergonha de tratar uma fobia, têm vergonha de dizer que tem fobia. Então, eu não sei por qual motivo, uma das patologias que mais afetam as pessoas é uma das que mais tem mitos. E os mitos, na verdade, se você for parar para pensar, os mitos nada mais são do que crenças enraizadas na cabeça das pessoas e que fazem com que elas passem uma vida inteira, às vezes, aprisionada, porque a grande verdade é que a fobia aprisiona as pessoas, né? Ela não te permite fazer as coisas. O resultado do tratamento de uma fobia, ela é resumida numa palavra, é liberdade. As pessoas passam a ter liberdade de fazer certas coisas. Então, para você que está chegando agora e que ainda não me conhece, meu nome é Marcos Barros, eu sou terapeuta especialista no tratamento de fobias. E não importa o tempo que você tem de fobia ou a intensidade da sua fobia. E eu estava falando que a fobia é uma das patologias que mais tem mitos. Então hoje nós vamos falar sobre esses mitos, e os mitos são as crenças que as pessoas têm. Então eu conheço pessoas que têm a fobia há muito tempo e principalmente por não saber e nem ter ideia e nunca ter passado pela cabeça tratar uma fobia. Então vou pegar alguns mitos desse e vou desvendar alguns mitos que acontecem, tá? Peguei algumas perguntas e vamos desvendar um pouco esses mitos. A primeira que é a mais comum de todas, que todo mundo pergunta, é que se a fobia é incurável. Se não tem tratamento. A primeira coisa que as pessoas pensam, pessoas que têm fobia, é que não existe tratamento. Ela vai ter que conviver com isso o resto da vida e é isso mesmo, e não tem tratamento, não tem cura. E aí eu fico pensando às vezes, por que será que a pessoa pensa dessa maneira, né? Por que ela entende que uma fobia não tem cura? Muitas vezes as pessoas já passaram por diversos tratamentos, fizeram tudo quanto é tipo de tratamento, e uma coisa que acontece muito é um problema com os profissionais da área da saúde mental, física, seja de onde for, é que se o tratamento que essa pessoa oferece não traz resultado, ela deixa transparecer para a pessoa que se o tratamento dela não deu resultado, é porque ela precisa conviver com isso pro resto da vida. E isso não é verdade. O que falta muitas vezes é a humildade desse profissional de dizer, olha, o meu tratamento não funcionou. Isso não quer dizer que ele seja a única opção. Ele é só mais uma opção. E foi uma opção que falhou. O que não quer dizer que outro tratamento não vai resolver. Então isso acontece com o primeiro tratamento, acontece com o segundo tratamento, acontece com o terceiro tratamento, e a pessoa acaba desistindo porque ela acha que isso não vai ter cura mesmo. Então a cada falha que existe no tratamento, ela entende que
o problema dela é muito mais sério do que ela imaginava. E muitos profissionais deixam a entender isso também. Então existe esse erro, né? Então ela acha que o problema dela não pode ser resolvido e que eu ouço muito isso de pacientes, não, eu já tentei de tudo, eu já fiz isso, já fiz A, já tomei remédio, já fiz terapia A, B, C, D, E e nenhuma delas funcionou. Isso não quer dizer que não tem solução, mas para a crença dela, a cada uma que falha, ela entende que não tem mais solução. Então um dos grandes mitos sobre fobia é justamente que ela não tem solução. Então eu deixei também uma caixinha para que as pessoas me dissessem quais são o que elas acreditam sobre a fobia, né? E para você ver como isso é muito comum, eu vou dividir aqui com vocês. Olha só, duas pessoas que perguntaram quase a mesma coisa, assim. Ela tem uma crença de que uma vez instalado, ela precisa conviver com a fobia para sempre. E a outra é que nunca vai passar. Então é isso que uma pessoa que sofre com fobia, se você pensar bem, é isso que a pessoa só pensa. Porque se ela já tentou uma coisa, se ela já tentou outra coisa, e ela foi no melhor especialista XYZ e não melhorou, em vez dessa pessoa encaminhar para outra coisa, e muitas vezes até ela nem sabe que existe, ela simplesmente diz que a pessoa tem que conviver com isso, e isso vira uma questão para que a pessoa pense que não tem solução. E esse é um dos grandes mitos, assim, a fobia tem solução e na grande maioria das vezes de uma maneira rápida e mais definitiva. Ok? Então o primeiro mito é esse, assim, é as pessoas entenderem, e eu tenho uma crença de que muito pelo fato de já terem feito diversos tratamentos, principalmente medicamentoso, e tomar os remédios mais fortes que existem, enfim, a gente ouve de tudo, né? E que não houve resposta. E se ela percebe que ela toma um remédio muito forte e que ainda assim tem os efeitos da fobia, ela entende que aquilo simplesmente não tem cura. E que ela, uma vez instalado, aquilo nunca mais vai ser retirado e tudo mais. Então, assim, em partes, a pessoa que falou isso não está totalmente errada. Por quê? Uma programação, uma vez instalada, espontaneamente, ela não sai. Ela tende a ficar. Então, nesse sentido, ela tem razão. Espontaneamente, uma programação instalada na mente inconsciente, que é a nossa mente mais automatizada, há quem diga subconsciente, mas vamos falar aqui de mente inconsciente, tá? Que é a parte da nossa mente um pouco mais automatizada. Uma vez uma programação instalada ali, ela tende a permanecer naquele local até que uma nova programação seja instalada, que nós chamamos de reprogramação mental, até que se faça uma reprogramação mental. Então, o que as pessoas fazem é tentar resolver com medicamento ou com algum tipo de terapia conversacional. E a fobia, de uma maneira geral, ela não está localizada na parte da nossa mente que é mais racional. Se fosse racional, a gente já tinha resolvido há muito tempo, porque o adulto resolve os problemas, né? A criança é que não resolve. Então, assim, se fosse simples, se fosse racional, se simplesmente saber o porquê resolvesse o problema das coisas, as coisas estavam resolvidas de uma maneira muito mais fácil. Então, existem linhas de terapia que tentam saber o porquê que você tem isso. Então, a pessoa acaba passando por uma série de terapias e não tem resultado. Essa é a crença que eu tenho do porquê as pessoas muitas vezes têm essa crença de que a fobia não tem cura. Porque geralmente ela já passou por muitos e muitos e muitos tratamentos e não deu efeito. Isso acontece não só com a fobia, mas com vários tipos de patologias. Se você acaba passando por um médico, por um outro médico, por um profissional, por outro profissional, e nada disso tem efeito, isso te dá uma impressão de que o que você tem é muito mais sério do que você imaginava. Então, não tem muito efeito. Então, assim, primeiro mito quebrado. Toda fobia
tem tratamento, tem cura. Eu não conheço nenhuma fobia que não curou, a não ser em que a fobia em que a pessoa tenha um ganho secundário. Nós ainda vamos falar sobre ganho secundário, mas resumidamente é quando a pessoa tem um ganho através daquela fobia. E aí não quer dizer que a fobia não tem cura, quer dizer que a pessoa ela ganha mais tendo a fobia do que não tendo a fobia. Então nesses casos aí nada vai funcionar, nenhuma terapia mesmo. Mas aí não é que a fobia não tem cura. Então nós não podemos generalizar. De uma maneira geral, as fobias têm cura sim. Ok? Vamos para o próximo. Bom, um outro mito que é muito comum, que é curar a fobia é difícil. E isso faz com que muitas pessoas desistam de um tratamento ou nem procurem por um tratamento, porque elas entendem que a cura da fobia é algo muito difícil, muito complicado, e por isso ela nem procura um tratamento. O que não é verdade. E eu acho que cai muito parecido com aquilo que eu já falei antes, assim, a cada terapia que falha, a impressão que se tem é de que o tratamento vai ficando cada vez mais difícil. Não, isso é muito difícil de tratar, isso é muito difícil de tratar. E na verdade não. Na verdade, simplesmente a pessoa não tratou corretamente. Fez um tratamento aqui, fez um tratamento ali e acabou que não deu certo determinado tratamento. E nenhum tratamento é infalível, né? Então, muitos profissionais deixam a entender que o tratamento da fobia é uma coisa muito difícil. E como a fobia é uma coisa muito comum, muita gente tem fobia, então a pessoa que sofre com fobia, ela geralmente conhece uma outra pessoa que sofre com fobia e ouve muito, né? Eu também não consigo, isso é muito difícil. Não, eu já ouvi tal pessoa dizendo que isso é muito difícil, ou que isso não tem cura, ou que se você é muito difícil uma fobia ser tratada, todo mundo tem uma fobia. Então isso é um mito, tá? Isso é uma outra crença que precisa ser quebrada. Geralmente, os tratamentos de fobia, a grande maioria, eu vou te falar, mais de 90% dos casos de fobia, eles são tratados de uma maneira mais simples do que parece. Ele se torna difícil quando o caminho está errado. Quando você escolhe por um caminho que não é o mais correto. Por exemplo, medicamento. O medicamento, eu costumo dizer o seguinte, que cada tipo de terapia, existem uma série de tipos de terapia. Existe a terapia medicamentosa, existe a psicoterapia convencional, existe a psicanálise, existe a reprogramação mental. Então, eu entendo que todas têm o seu valor e que cada uma entra num momento específico, deveria pelo menos entrar num momento específico. E o que nós vemos é que todo mundo quer entrar ao mesmo tempo para tratar no mesmo momento. E isso é que causa essa grande confusão, de que acaba sendo difícil. Então, existem casos em que o medicamento é muito bem-vindo e que ele, como coadjuvante do tratamento, ele ajuda muito no tratamento. Mas, como eu disse, como coadjuvante. O que acontece muito é que as pessoas às vezes usam o medicamento como terapia principal. Isso só tende a reduzir os sintomas, mas ele não acaba com os sintomas. Percebe? Então, você acaba ficando dependente daquele medicamento, acaba tendo efeito colateral daquele medicamento, você não consegue parar de tomar aquele medicamento, e aí a coisa começa a ficar cada vez mais difícil, você acaba desenvolvendo coisas a mais, você acaba desenvolvendo outros tipos de patologia, aí que vai deixando a coisa mais difícil, e aí vira uma bola de neve que as pessoas muitas vezes não conseguem resolver. E isso dá a impressão e reforça a crença de que a fobia é uma coisa muito difícil de resolver. E na verdade a grande maioria das vezes não é. Se muito bem feita, se a pessoa tem uma vontade muito grande que isso aconteça
e que faça cada terapia no seu momento correto, eu não vejo problema nenhum em resolver essa fobia de uma maneira muito mais rápida e muito mais fácil. Então essa crença de que a terapia é muito difícil, tratar uma fobia é uma coisa muito difícil, isso nada mais é do que uma crença, é um mito, ok? É possível tratar a sua fobia de uma maneira rápida e definitiva. Vamos ver. Acaba ficando atrelada a outra também, mas um outro mito sobre as fobias é que é um tratamento que demora demais. E aí eu vejo uma certa razão nas pessoas que pensam dessa maneira, porque existem linhas de tratamento em que o protocolo básico, e até linhas de tratamento que estão em alta hoje em dia, em que o protocolo básico no tratamento de uma fobia, ele é no mínimo de 6 meses e no máximo de 10 anos. Então você imagina uma pessoa que sofre com uma fobia diariamente e ela entender que ela vai precisar de um tratamento que vai durar de 6 meses a 10 anos. Isso é tempo demais. A pessoa tem fobia todo dia. A pessoa que tem fobia, ela tem pressa antes de qualquer coisa. Ela precisa resolver isso o mais rápido possível. Por quê? Dependendo da fobia que você tem, existem pessoas que se deparam com o objeto fóbico diariamente. Por exemplo, a pessoa que tem fobia de elevador, por exemplo, e mora numa cidade grande. A pessoa que tem fobia de elevador e mora numa cidade grande e mora num prédio, ela fatalmente se depara com essa fobia todos os dias. Como é que você vai falar com uma pessoa dessa que ela precisa de 10 anos de tratamento, até 10 anos de tratamento? Ela acaba desistindo e passa por cima disso e deixa pra lá, acaba deixando pra lá. Ou toma um medicamento, ou vai para algum outro tipo de terapia que não funciona, e isso vai reforçando essa crença de que demora demais. E geralmente essa pessoa que se depara com a fobia todos os dias, ela já está em tratamento há muito tempo, o que reforça essa ideia de que o tratamento demora demais, porque essa pessoa já está em tratamento e muitas vezes muito mais do que 10 anos, muito mais do que 6 meses, porque justamente aquilo, ela acaba entrando em tratamentos que no momento errado e que não tem uma efetividade. Então ela acaba sofrendo com isso. Existem pessoas que sofrem com fobia há mais de 20, 30. Na minha página mesmo você vai encontrar depoimentos de pessoas com 50 anos de fobia, com 30 anos de fobia. Então assim, a fobia tende a ficar. Ela não vai embora espontaneamente. E se você está num tratamento errado, você pode fazer 10, 20, 30 anos de tratamento que você não vai ter efeito nenhum. O que vai reforçar essa ideia. Você conhece pessoas que falam, não, eu trato isso daqui, eu faço terapia para fobia há muito mais do que 10 anos e até hoje eu melhorei, sei lá, 10% ou 15% da coisa toda. Entende? Então, o fato da pessoa fazer uma terapia em que o próprio protocolo já diz que no mínimo 6 meses e no máximo 10 anos, isso já faz com que a pessoa muitas vezes desista, retoma, desista, retoma. Isso acontece muito aqui no consultório. Eu converso com os pacientes e eles me dizem que já fizeram diversas terapias, aí paravam, retomavam, paravam, retomavam. Isso já durava 20, 30, 40 anos. Entende? Quando na verdade você consegue, em média, resolver uma fobia num prazo máximo, chutando alto, de 30 dias. O protocolo que eu utilizo. Às vezes em uma única sessão, em questão de minutos, é possível resolver uma fobia. Claro que cada caso é um caso, tem casos que vão demorar um pouco mais, tem casos que vão ser mais rápidos, mas 6 meses de terapia a 10 anos, isso definitivamente não acontece. Isso já é uma coisa ultrapassada. Você não precisa mais desse tempo todo para resolver esse tipo de problema. Ok? Então isso é um mito, de que é um tratamento demorado. Isso é definitivamente um mito. Se você está aí, sofre de fobia
já fez tratamento há mais de 6 meses, há mais de 3 meses, há mais de 2 meses, saiba que você provavelmente está fazendo a terapia errada. Ela não é ruim, ela só não está indicada para o seu caso específico. Saiba que uma boa terapia, uma boa reprogramação mental consegue resolver a sua fobia em poucas sessões, em até 4 passos. Então assim, veja, vamos colocar esses 4 passos em um prazo máximo de 30 dias. Então se você pensar que você está nessa terapia há muito mais do que isso, saiba que você está no lugar errado, ok? E alguém só não te falou, mas isso é um mito. Fobia não demora para ser tratada. Outro mito aqui, outra crença que as pessoas têm é que as fobias são sempre irracionais. Eu já falei bastante sobre isso, mas na verdade é o seguinte, isso eu concordo em partes. Toda fobia é irracional. A fobia ela pode ter um fundamento. Eu entendi o que a pessoa quis dizer. Muita gente confunde irracional com sem sentido, e não é isso. Muitas vezes as fobias elas têm um fundamento. Por exemplo, uma fobia de altura. Ela tem um fundamento, ela tem um porquê de existir. Só o medo de altura, por exemplo. Ele é saudável, ele precisa acontecer. Só que isso não gera transtorno na vida da pessoa. Essa é a diferença de medo e fobia. Então tem certas coisas que faz sentido você sentir medo, mas ainda assim, apesar de ser muito perigoso, isso realmente poder gerar um dano sério para a pessoa, a reação que essa pessoa tem apenas de imaginar determinadas coisas é o que torna isso patológico. Então, todas as fobias são irracionais. Irracionais no sentido de que houve uma conexão do seu cérebro na sua mente, na sua mente inconsciente, que é a nossa mente automatizada. Então, ela é irracional no sentido de que você não tem controle sobre a sua crise. Então, você aí que tem crise de fobia, que sofre com as crises de fobia, você não precisa ter vergonha disso. Saiba que tem tratamento. Você tem essa crise automaticamente. E é isso que eu acho que a pessoa quis dizer quando ela disse irracional. Realmente, é automático. A sua mente está te protegendo de algo que ela entende ser muito danoso para você, como a mente irracional, a mente inconsciente, que a gente pode chamar de irracional, assim, não quer dizer que ela não pense, quer dizer que ela é automatizada, ela não tem uma clareza do que está acontecendo aqui fora. Então, uma vez que você imagina um objeto fóbico, ela já dispara as emoções necessárias para te proteger desse objeto fóbico. Então ela é irracional nesse sentido. Ela pode fazer sentido até um certo ponto, você ter medo de certas coisas. Lembre-se, o medo é legítimo. É importante que você tenha medo das coisas. O medo é uma das emoções biológicas e legítimas e que precisa continuar. O tratamento da fobia nunca é tirar o medo de uma pessoa. Eu vou repetir, quem quiser pode anotar. Muita gente acha que vai fazer um tratamento de fobia e vai tirar o medo. Isso não existe. O medo é importante, ele é legítimo. Ele só precisa estar e aparecer no momento correto e na medida correta. A fobia, ela se torna patológica porque ela é numa medida muito extrema e ela aparece em momentos que não devia aparecer. Só de imaginar você já sabe que ela está lá. E ela já dispara tudo isso. Você não precisa estar observando o objeto fóbico para que aquilo aconteça. Então, toda fobia é irracional, apesar de
muitas vezes o medo fazer sentido, mas a fobia nunca faz, porque ela é desproporcional ao que está acontecendo no ambiente. Ok? Ficou claro? Muito bem. Um outro mito que é muito difundido por aí e que as pessoas têm muito é de que só é possível ter uma fobia de cada vez. O que vocês acham? Na verdade, não. É possível você ter mais de uma fobia de uma só vez. Aliás, é muito comum. O mais comum, inclusive, é que as pessoas cheguem no meu consultório pelo menos, a minha vivência clínica mostra que as pessoas chegam muito mais com mais de uma fobia do que apenas uma fobia. E muitas vezes uma mesma fobia pode gerar fobias de outras coisas. Por exemplo, nós falamos sobre fobia de avião. Muita gente acha que tem fobia de avião porque não entra no avião de jeito nenhum, quando na verdade ela tem fobia mesmo de lugares fechados ou de ambientes onde ela não pode sair, onde ela está enclausurada, vamos dizer assim, que nós chamamos de claustrofobia. Então, ela tem medo, essa pessoa ela acaba tendo fobia de elevador, ela acaba tendo fobia de avião, ela acaba tendo fobia de navio, ela acaba tendo fobia de várias coisas, ela acha que tem fobia de várias coisas, quando na verdade é de uma única raiz. E que você tratando essa única raiz, que no caso aqui que eu estou dando exemplo é a claustrofobia, você acaba resolvendo várias outras fobias, que seriam fobias, que a pessoa acha que tem fobia. Entende? Então assim, é possível sim. Então esse é um caso onde uma fobia faz a pessoa pensar que ela tem várias fobias. Agora, é possível sim que realmente uma pessoa tenha mais de uma fobia. Porque a fobia nada mais é do que uma associação da sua mente a alguma coisa ou alguma situação e que para a sua mente aquilo é muito danoso. E como a nossa mente é uma máquina de fazer associações, ela pode associar várias coisas. Assim como ela pode associar várias coisas ruins, ela pode associar várias coisas boas, e assim a nossa mente funciona, fazendo uma série de associações. Muitas coisas nós aprendemos por associação. Quem tem filho, quem já teve a experiência de ser pai, de ser mãe, já perceberam que de repente o seu filho chega e fala algo em que você sabe que ele não aprendeu na escola. Ele associou muitas vezes na televisão ou ouviu alguém falar. Então as crianças aprendem muito por associação. E ela pode aprender uma coisa boa ou ela pode aprender uma coisa muito ruim. No caso é a fobia. Entende? Então ela pode aprender várias coisas ao mesmo tempo. E no caso, quando a gente fala da fobia, significa que a mente dela associou várias questões, ela teve alguns traumas específicos que geraram a fobia. Então, ela faz uma terapia para cada coisa e resolve todas essas coisas. Mas, lembrando, de uma maneira rápida, de uma maneira definitiva e de uma maneira eficiente. E é possível em apenas 4 passos resolver isso. E esses 4 passos, quando a gente fala isso em tempo, em torno de, no máximo, 30 dias, resolver uma fobia. Então, lembre-se, vou repetir, se você está com uma fobia há mais de 30 dias, tratando direto, e não teve nenhum efeito ainda, é muito possível que você esteja na terapia errada. Lembre-se, não é uma terapia ruim. Às vezes ela está só entrando no momento errado, no momento inadequado. Eu acredito que a grande maioria das terapias tem o seu momento e tem a sua hora de entrar. O que acontece é que todas querem entrar ao mesmo tempo. E aí é um problema. Ok? Então, gente, hoje nós falamos sobre alguns mitos da fobia, das fobias
Existem muito mais mitos do que isso, tá? Nós vamos falar mais sobre outros mitos. Quem quiser mandar mensagem para mim, fica à vontade, falando o que você acredita sobre as fobias, qual a crença que você tem sobre fobia. Se você tiver alguma pergunta para fazer, fica à vontade. Nós vamos ainda falar, existem muito mais mitos do que esses que eu contei hoje. Esses foram só 5 mitos de vários que existem sobre o tratamento da fobia. E essa temática que eu uso de segunda-feira, que é Fobia em Foco, dos objetivos dessa temática é justamente desmistificar a fobia. E eu costumo fazer uma brincadeira que é tirar as pessoas que têm fobia do armário, porque muitas pessoas se escondem, têm vergonha de ter fobia. E quando ela descobre que a fobia dela é algo que é automático, e ela descobre que ela não precisa ter vergonha daquela fobia, acaba despertando a vontade dela de acabar com aquela fobia, porque a verdade é que a fobia é algo que aprisiona as pessoas, no geral. Da mais forte à mais fraca. O que eu mais ouço no consultório ao final de uma terapia é isso. É libertador. As pessoas se sentem libertas. Então, essa foi só a parte 1. Nós vamos falar ainda mais, vamos desmistificar ainda mais as fobias, ok? Quem quiser mandar mensagem, fique à vontade. Quem tiver alguma dúvida, quem tiver alguma crença com relação à fobia, fique à vontade para me mandar mensagem e que eu posso trazer aqui numa outra live. Tá legal, gente? Parabéns, muito esclarecedor, muito obrigado. Então, gente, nós vamos terminando por aqui. Uma boa noite para todos vocês, um bom início de semana. Quarta-feira nós temos outra live, estamos aqui de novo. Eu espero todos vocês aqui de novo, tá legal? Um beijo para todos vocês. Tchau, até a próxima.